Quando o pastor Leandro me convidou para falar, duas semanas atrás, eu lembro de ter ido orando em pensamento no carro de volta para casa. O que eu vou falar? E naquela noite mesmo, eu estava falando hoje isso ainda para minha esposa, naquela noite mesmo, num momento assim de distração, veio uma frase muito clara na minha mente, que era: aperfeiçoai a vossa salvação. Eu lembrei que eu já tinha visto essa frase, eu lembrava vagamente onde eu tinha lido isso na Bíblia, há muito tempo atrás, e fui atrás do texto, que é Filipenses 2, 12 e 13, que é o que eu queria ler com os irmãos essa noite. Na minha versão diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês me obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Algumas traduções dizem: exercitai a vossa salvação, completai a vossa salvação, desenvolvei a vossa salvação. Talvez seja uma tradução até melhor que essa minha, mas aqui, de alguma forma, tem o mesmo sentido: põe em ação a salvação de vocês. Esse texto seria melhor entendido se a gente lesse Filipenses inteiro, ou no mínimo a partir do versículo 27 do capítulo 1. Mas como nós somos uma geração com déficit de atenção, acho que além de tomar muito tempo, até chegar nesse texto, a gente já não ia mais lembrar dele. Mas eu posso fazer um resumo do que está acontecendo aqui. Então Paulo, o apóstolo Paulo, está preso em Roma, preso por pregar o Evangelho, e ele escreve essa carta para a igreja de Filipos. Ele já tinha estado lá várias vezes, conhecia esses irmãos pessoalmente, e escreve essa carta. No primeiro capítulo, na primeira parte da carta, a gente tem que lembrar que essas cartas não eram divididas em capítulos, mas na primeira parte da carta, ele relata o que está acontecendo com ele. Ele relata as dificuldades na prisão, relata as pessoas que o abandonaram, as pessoas que tinham vergonha dele agora que ele estava preso, mas também, de uma forma muito alegre, ele relata as possibilidades, as oportunidades que estavam surgindo para pregar o Evangelho na prisão. Porque todos ficavam curiosos, por que ele estava preso? Aparentemente um homem justo preso ali, e ele não perdia a oportunidade de pregar, começando pelos guardas que estavam acorrentados a ele. Então até o capítulo 1, versículo 27, é mais ou menos esse tom da carta. Ele está relatando o que está acontecendo, ele fala das perseguições, e ele se alegra por estar pregando, mas isso muda a partir do versículo 27, quando ele começa a exortar a igreja de Filipos. E ele começa a lembrar de questões básicas. Ele começa com a seguinte frase, ele fala: então, irmãos, vos exorto, viveis da maneira digna do Evangelho. E daí, nos próximos 10 ou 12 versículos, ele resume num tom de quem está apenas lembrando aquela igreja, o que seria essa maneira digna do Evangelho. Ele resume mais ou menos em frases assim: vivam em um só espírito, num mesmo modo de pensar, num mesmo amor, numa mesma atitude, em união, em humildade, considerem os outros superiores a si mesmos. Alguns comentaristas falam que parte desse texto tem um tom tão lírico, tão poético, que provavelmente era um hino que eles cantavam, principalmente essa parte que fala de considerar os outros superiores a si mesmo. E ele invoca, no caso aqui, o exemplo de Cristo, que toma o lugar de servo. O que fica claro? Pelo fato dele estar apenas lembrando esses irmãos disso, de que isso era o ensinamento comum daquela igreja. Todo mundo que se declarasse cristão naquele contexto, entendia que a verdade básica era pertencer a um só corpo, ter um só coração, estar alinhado a uma só vontade. Obrigado. E acima de tudo, tomar o lugar de servo,
É tão claro o fato, pelo tom que ele desenvolve, de que ele não está ensinando nada novo, mas apenas relembrando esses irmãos, que ele muda novamente de tom quando ele chega justamente nesse versículo 12 do capítulo 2. Ele passa, no caso, ele começa assim: portanto, ou seja, resumindo tudo isso que eu falei para vocês, né, que eu os relembro, portanto, desenvolvei a vossa salvação, completai a vossa salvação, com tremor e temor, pois Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. É engraçado que, ao mesmo tempo que ele só está relembrando, esse portanto deixa claro que ele não subestima o fato de que é difícil, que a gente tem dificuldade em completar a nossa salvação, em desenvolver a nossa salvação. Daí o fato dele invocar a necessidade de fazer isso com temor e tremor. Como que a gente pode entender esse temor e tremor? Se nós olharmos outra passagem que ele usa essa mesma expressão, uma passagem bem conhecida, em 1 Coríntios 2, no versículo 3, quando ele fala que chegou perante a igreja de Coríntios, não com sabedoria humana, mas com temor e tremor, fica claro que o que ele está se referindo aqui, ele está falando assim: olha, desenvolvei a vossa salvação na força do Espírito Santo, com temor e tremor, com reverência. Por quê? Porque é Ele, Deus, quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Uma primeira parte que eu estava pensando hoje à tarde, ele está falando isso, a necessidade de desenvolver a nossa salvação para ter uma união mais perfeita, para estarmos alinhados, para conseguirmos servir um ao outro, para sermos um só coração. Provavelmente hoje, se a gente falasse que um grupo está tendo dificuldade de viver em harmonia, alguém ia recomendar uma terapia para administrar melhor a sua ira ou para resolver seus problemas de relacionamento. Mas Paulo vai na raiz do problema. Ele fala: olha, desenvolvei a vossa salvação, completai a vossa salvação. O que está implícito aqui? Se a gente não está conseguindo ser um, se a gente não está conseguindo viver à altura do chamado, que é isso que começa lá no versículo 27, ele fala: olha, vivei da maneira digna do Evangelho. Ele está dizendo implicitamente, é porque a salvação de vocês ainda não foi completada, que a salvação de vocês ainda não foi desenvolvida da forma como deveria ser desenvolvida. É interessante, parece que, como a gente percebe que os verbos, né, desenvolvei, completai, exercitai, são todos verbos de ação, são todos verbos que te chamam a tomar uma atitude. É interessante o contraste destes verbos com o que vem logo a seguir, que é: pois é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Tem uma aparente tensão nesse texto, se a gente for pensar. Ao mesmo tempo que ele desafia, desenvolvei, mas é Deus que efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Essa tensão se dissolve se a gente entende melhor o que ele quer dizer como querer. E eu cito aqui uma mensagem que eu lembrei ainda hoje, do pastor Ed René, distinguindo na visão bíblica o que era vontade, no caso ligada a querer, de um simples desejo. Vontade, no sentido bíblico, é aquilo que parte da sua identidade última, do seu coração, é aquilo que você quer se tornar, é aquilo que você quer para a sua vida. E o pastor Ed dava um exemplo bem interessante. Ele falou: por exemplo, quando eu estou de dieta, a minha vontade é perder quilo, e eu faço de tudo para isso. Ele falou: mas mesmo assim, quando eu paro na frente de uma vitrine e vejo um bolo de chocolate, eu desejo o bolo.
mas é a minha vontade que vence, é a minha vontade que vai ter a última palavra. O que Paulo está dizendo aqui? É Ele que faz em vós tanto querer, é Ele que põe essa nova vontade de viver à altura do Evangelho, é Ele que põe essa nova vontade de viver em um só espírito, de ter um mesmo modo de pensar, ou seja, de viver em alinhamento, e é Ele que vai completar isso. Ele dá essa vontade para a gente. Mas o fato dele estar falando que é para completarmos e está nos chamando a realizar algo, a nos posicionarmos, traz implícito de que ele reconhece que a nossa vontade briga com os nossos desejos que são passageiros, que são às vezes frutos do momento, das emoções, e é uma parte de nós que está sendo redimida a cada dia. E quando a gente percebe, quando a gente esclarece essa dualidade, fica mais claro o que ele quer dizer. Deixa eu ver o que eu tinha pensado mais para essa parte. Assim como a gente invoca uma outra passagem de Paulo em 1 Coríntios 2:3 para entender o que é temor e tremor, a melhor passagem paralela a essa, para entender o que ele quer dizer como exercitai, usai a vossa vontade, é quando em 1 Coríntios também, 9, de 25 a 27, ele invoca o exemplo de um atleta que corre para o alvo, que não perde o alvo de vista, que se exercita para cumprir a carreira que ele tinha proposto. E é no exemplo de um atleta que eu fiquei pensando, enquanto meditava nesse texto, que talvez a gente consiga conciliar e tirar as melhores lições sobre qual que é o nosso papel nesse processo, de completar a nossa salvação, de desenvolver a nossa salvação. Ora, um atleta não tem controle sobre tudo no corpo dele. Talvez ele não tenha controle do metabolismo dele, talvez ele não tenha controle do ganho de massa muscular dele, que está ligado, é claro, ao metabolismo, mas ele tem controle sobre muitas coisas. Um atleta pode escolher o que ele come. Um atleta pode eleger prioridades de como ele gasta seu tempo. Quando eu ouvi quando esse texto veio ao meu coração, eu lembrei de uma palavra do pastor Leandro, que ele sempre fala, eu estou pregando aquilo que Deus está falando para mim. E ficou claro, Deus está falando isso para mim, Deus tem falado isso para mim, desenvolvei a vossa salvação. Porque Deus tem me cobrado, principalmente nessa área, cuidado com o que você come, mas não no sentido físico, cuidado com o que você põe na sua mente, porque isso que está te alimentando, cuidado com o que você assiste, cuidado com as horas que você gasta na frente do computador, porque em última análise é isso que está formando a nossa identidade. Enquanto eu estava lendo isso, eu estava lembrando de uma frase do pastor John Piper, que é bem conhecido, e ele, sobre hábitos, e ele fala assim: me diga os hábitos de um homem e eu tenho um vislumbre sobre o que vai em sua alma. Os hábitos, de certa forma, nos formam. Os hábitos, bons hábitos, não são suficientes para transformar o seu coração, mas são parte disso. É por isso que o texto diz: desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor, ou seja, na dependência do Espírito Santo, porque é Ele que efetua em vós tanto querer quanto realizar, ou seja, é Ele que vai completar isso, mas passa por hábitos. Então não se trata de legalismo, às vezes, a gente decidir não gastar tempo assistindo televisão, mas se trata como um atleta que na véspera de uma competição vai deixar de comer alguns alimentos prediletos
mas porque ele sabe que alimento que ele precisa para conseguir chegar no alvo. Uma outra coisa que veio, ainda pensando no atleta e na imagem que o próprio Paulo dá, é que um atleta, além de se alimentar bem, ele não pode fugir do treinamento. Ele não pode fugir do treinamento, tampouco das competições. E nesse completar e desenvolver e exercitar a vossa salvação, principalmente no contexto que está antes do versículo, que é o contexto de vida em unidade, de sermos servos, de termos um só coração. Eu estava lembrando que o principal exercício surge dentro da nossa própria casa, ou no nosso próprio serviço. A gente não precisa esperar muito, basta estar atento para ver as oportunidades, e eu digo oportunidades não como uma coisa voluntária, eu posso escolher ou não enfrentar esse teste, mas o desejo de Deus que nós sejamos exercitados. Por exemplo, eu estava lembrando hoje ainda, um dia que no meu momento devocional estava pedindo mais de Deus, mais do caráter de Cristo, e estava orando isso, e a hora que eu saio do quarto, eu ouço a minha esposa falar alguma coisa que eu não gosto, e eu perdi a oportunidade de dar outra face. E Deus me lembrou na hora, falou: olha, eu estou atendendo a sua oração, eu estou te dando a oportunidade de que você cresça. Você quer ser mais parecido com Cristo? Não perca a oportunidade de dar outra face, não perca a oportunidade de pedir perdão, não perca a oportunidade de caminhar outra milha. E assim como atleta, é uma coisa que eu tenho percebido na minha vida, quando você se exercita, e para exercitar aqui a gente tem que voltar para o texto, quando você faz isso na força do Espírito Santo, porque não é fácil fazer, você sai com uma musculatura espiritual mais forte depois. Depois que você começa um processo de pedir perdão, de tentar se colocar nos sapatos do outro, de entender como você pode servir melhor o outro, e só é possível fazer isso na força do Espírito Santo. A gente tem força de fazer isso em situações que antes a gente achava que era impossível. E a gente encontra uma alegria sobrenatural quando a gente exercita isso. Eu vivi isso de forma muito clara, e hoje, meditando sobre o texto, eu entendo que talvez era preparação para poder estar aqui. Domingo passado, eu compartilhei com a minha esposa que Deus estava me incomodando com uma coisa aparentemente boba, para eu ligar para uma pessoa e pedir perdão. Mas era uma coisa aparentemente tão pequena. Por que aquilo estava vindo na minha mente? E depois de pegar o telefone e fazer isso, mas veio uma alegria sobrenatural tão grande, do tipo de alegria que a gente só acha na presença de Deus. Não era um simples alívio, porque eu confesso que era uma coisa que estava tão lá embaixo, enterrada, que eu lembrava de vez em quando, não era nada tão grave. Mas Deus quer que a gente se exercite nesses mínimos detalhes, porque é só isso que vai nos habilitar a cumprir a primeira metade do texto, a viver em união, a ter um só coração, a servir um ao outro. É só quando a gente completa a nossa salvação, só quando a gente desenvolve a nossa salvação. É uma linguagem que às vezes não faz muito sentido para quem não é familiar com termos teológicos. Salvação. Eu lembro de já ter ouvido pessoas perguntarem: mas você é salvo do quê, né? Ora, tem muitos aspectos. No texto aqui está claro, você é salvo de você mesmo, né? Paulo não tenta que os irmãos sejam apenas bonzinhos uns com os outros. Não os exorta que sejam apenas educados uns com os outros. Ele vai na raiz do problema. Fala: olha,
Vocês precisam ser salvos, vocês precisam que o ego de vocês diminua, porque você é salvo de você mesmo nesse aspecto, que o ego de vocês diminua e que Jesus cresça diante de vocês. Salvação, e nós vamos ter oportunidade, o pastor Leandro vai anunciar isso depois, nós vamos ter oportunidade de estudar isso com mais detalhes. Já que nós tocamos nesse assunto, só um parênteses bem rápido. Então, salvação realmente tem muitos aspectos. Os teólogos dividem, talvez, os 3 aspectos mais conhecidos, né? É a justificação, você aceitar o senhorio de Cristo sobre você, é Ele que assume a sua culpa, você se torna justo perante Deus. A gente acredita que nós não temos condições de pagar pelos nossos próprios erros, pagar por essa culpa que, de forma consciente ou inconscientemente, todo mundo sabe que tem. Algumas tradições vão dar um outro nome, uns vão chamar de karma, outros vão chamar de culpa mesmo. Mas que todos sentem, que todos sabem que tem. E esse é o primeiro aspecto conhecido. E nós vamos ter estudos específicos para estudar isso. O pastor Leandro vai anunciar com mais detalhes depois. Mas um segundo aspecto que acontece logo depois é que essa salvação te habilita a um processo que os teólogos chamam de adoção. Você passa a ser filho de Deus, você é adotado a essa família. Deus já te amava antes, mas você passa a ter direito de filhos, porque você tem acesso à mesa dele, porque você se é feito justo, porque Deus, quando olha em você, não vê seu pecado, vê o rosto de Jesus. E daí começa um novo processo, que talvez todo mundo que conhece filhos que foram adotados já testemunharam no mundo físico. Quando um filho vem morar numa nova casa, ele traz hábitos antigos, ele traz uma identidade antiga, ele traz uma lógica de funcionamento interno antiga, que é, no caso, para cumprir a nossa metáfora, no caso de quem não é filho de Deus antes e é filho de Deus agora, uma lógica do mundo, uma lógica de defender seus próprios interesses, de reivindicar os seus direitos, de criar uma barreira entre os irmãos e falar, olha, você só chega até aqui e me respeite a partir disso. E a adoção nesse sentido, aqui, ligado ao texto que a gente vê, e a exortação de completai a vossa salvação, a gente pode entender, agora que você é filho, entenda qual é a sua nova identidade, entenda, funcione com a lógica desse reino que você faz parte agora. E eu estava meditando, e isso é para encerrar, eu estava meditando sobre isso e lembrei de uma frase da missionária Heidi Baker, de uma visão que ela teve recentemente, e ela compartilhou num congresso missionário que teve em Belo Horizonte no início do ano. E era uma visão que ela direcionava a toda a igreja brasileira. Ela via uma criança chegar na mesa do pai, pegar um pão e sair correndo. E era como se Deus falasse para ela, diga a eles, sente à mesa, gaste tempo comigo, completai a vossa salvação, desenvolvei a vossa salvação. Vai passar por gastar tempo na presença de Deus, não como obrigação, mas como alguém que quer conhecer o seu novo pai. Você não vai ser parecido com o pai se você não gastar tempo na presença dele. É gastando tempo na presença dele que a sua identidade começa a ser dia a dia transformada. Eu estava lembrando uma outra frase do pastor Leandro que me impactou muito, onde ele falou assim, eu não tenho direito de me ofender, porque eu sou morto, morto não se ofende, morto... E é forte, faz todo sentido.
E quando eu estava meditando nesse texto, veio essa frase, porque quando a gente fala assim, completai a vossa salvação, imediatamente é uma imagem de morte, ou seja, que o seu eu morra na força do Espírito Santo. Não se trata de disciplina, porque às vezes tem pessoas que são tão disciplinadas que conseguem mudar seu comportamento, se torna a pessoa mais doce do mundo, mas o texto não está falando para troca de comportamento, está falando para você trocar o seu coração, completar a vossa salvação. Mas essa frase é mais poderosa ainda, porque não se trata só de morrer, se trata de ter uma nova identidade. Eu acredito que o que dá força para não se sentir ofendido, além do fato de se ver como morto, é saber quem você é em Deus. E eu tenho certeza que é isso que ele pensa. Como ele sabe quem é ele em Deus, por que você vai se ofender? Sabe? Por que aquilo que te ofendia antes e impedia que vivêssemos próximos um do outro, vivêssemos alinhados, por que isso ainda vai continuar te tocando? Se nesse processo a gente está sendo salvo, o nosso ego está cada vez menor, se a gente estiver vivendo isso, e a nossa identidade de filho vai estar cada vez maior, ou seja, se a gente sabe quem a gente pode sim viver em união, a gente pode sim dar outra face, a gente pode sim buscar o interesse do outro, sem ter medo que a comida da mesa acabe. A lógica dessa nova família, você não precisa correr para a mesa, pegar um pão e sair correndo. Essa é a lógica lá de fora. Nessa família você pode sentar, você pode gastar tempo e você pode até esperar que os outros filhos sentem primeiro, porque essa é a lógica do reino para o qual nós fomos chamados. Essa é a lógica de quando Paulo nos exorta a falar: vivei de maneira digna do Evangelho. Eu tinha resumido os pontos da seguinte forma, novos hábitos, não fuja do teste enquanto atleta. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. E lembrar do alvo e de quem somos.